Primeira parte. Você já ouviu falar de intempéries? Essa palavra não é muito utilizada, não é mesmo? Mas você já viu ou passou por ela? Intempéries. Segundo o dicionário na internet, quer dizer qualquer condição climática externa. Alagamento, inundações, nevasca, seca, tufões, vendavais, etc. Ainda continuando com essa palavra no sentido figurado, quer dizer condição desfavorável, circunstância infeliz, desgraça, momento desfavorável. Na mensagem de hoje, vamos tratar disso. No Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6, versículos que se seguem do 45 até os 52 da palavra do Senhor. O título Jesus anda por cima do mar. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se afadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queriam passar adiante deles. Mas, quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos os ouviram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Eu vou me deter no versículo 51, que diz assim: E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E o vento se aquietou. O tema de hoje: intempéries e seus efeitos no homem. E o primeiro ponto que iremos apresentar está no versículo 48. E vendo que se afadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. O primeiro ponto da intempéries e seus efeitos no homem é traz fadiga. Segundo o dicionário O.S. Boyer, fadiga, cansaço resultante de trabalho intenso. Segundo a internet, na visão geral, é sentir cansaço excessivo, pouca energia e um forte desejo de dormir, que interfere nas atividades diárias normais. E o que levou eles a essa fadiga? Diz no versículo de número 48, e vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. A dificuldade ali era o vento contrário. Levando isso para um lado espiritual, que vento contrário tem passado na tua vida? Note no versículo, e vendo que se fadigavam a remar. E aí, você já usou essa frase? Estou cansado de tudo isso.
Sim, estou cansado de tudo isso. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 29, 30 e 31, diz assim: Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E qual é o segredo de tudo isso? No próprio versículo responde, no versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E você lembra do tema intempéries e seus efeitos no homem? E vamos para o segundo tópico. A escuridão pode tornar pior o seu estado. Vou repetir para você: a escuridão pode tornar pior o seu estado. No versículo 48, e vendo que se afadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queriam passar adiante deles. Segundo o dicionário na internet, a quarta vigília da noite ocorria entre as 3 horas e as 6 da manhã. Era considerada a última vigília da noite e marcava o fim da escuridão e o início do novo dia. E você lembra do segundo tópico? A escuridão pode tornar pior o seu estado. Eu quero relembrar a você o versículo 45, que diz assim: Logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E quem ordenou isso? Jesus. E aí, você está no meio da escuridão e as coisas não têm sido fáceis para você? No livro de Salmos 91, versículo 6 diz assim: Nem peste que ande na escuridão. Nesse salmo, o título traz assim: a segurança daquele que se refugia em Deus. E você está com pouca visibilidade ou sem nenhuma? E as coisas estão muito complicadas? O que tem tornado pior o seu estado? Uma vez eu pensei assim, há muito tempo atrás, não pode ficar pior do que está. E você sabe de uma coisa? Piorou mais ainda. Talvez você está de igual maneira, não? Ou será que sim? Eu quero bater ainda nessa tecla. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e a passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Eu vou te perguntar uma coisa, hein? Você acha que Jesus não sabe o que está fazendo? Certamente ele sabe muito bem o que faz. E vamos parar por aqui, mas vou repetir para você o versículo chave dessa mensagem. Está no versículo de número 51. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e o vento se aquietou, e o vento se aquietou. Que Deus abençoe o seu coração, em nome de Jesus. Ah, lembrando, essa é a parte 1 da pregação. Deus abençoe, até mais.